Olá, alunos! Nós vamos conversar um pouquinho agora, a princípio, sobre férias. Então, as férias é um direito constitucional garantido no artigo 7º da nossa Constituição Federal, no inciso 17, que diz que é direito de todo trabalhador o gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. Além da garantia constitucional, as férias também estão previstas na nossa CLT. Em qual artigo? Artigo 129, que diz que todo empregado terá direito anualmente ao gozo de um período de férias, sem prejuízo da sua remuneração. E qual a quantidade de dias de férias que o trabalhador tem direito? Está descrito no artigo 130 da CLT. Ele fala que após cada período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho, o empregado terá direito a férias, na seguinte proporção, ou seja, se o empregado tiver até 5 faltas durante o ano, durante os 12 meses, o trabalhador terá direito a 30 dias de férias corrido, ou seja, ele não vai ter prejuízo de nenhum dia de férias. Mas se o trabalhador tiver tido faltas de 6 a 14 dias de faltas durante o período de 12 meses, ele vai ter um período de férias apenas de 24 dias. Se o trabalhador tiver tido faltas no quantitativo de 15 a 23 faltas durante os 12 meses, ele vai ter um período de férias correspondente a 18 dias. Se o trabalhador tiver faltas numa quantidade de 24 a 32 dias durante os 12 meses, ele vai ter um período de férias correspondente apenas a 12 dias. Então, prestem atenção que o artigo 130, ele vai delimitar a quantidade de dias de férias correspondente a uma quantidade de faltas que o trabalhador teve durante o ano inteiro. E aí, muitas pessoas falam assim, eu vou faltar um dia, 2 dias, e aí assim vai acumulando durante todo o ano, digamos, 10 faltas, né? Ele vai descontar do meu salário mesmo, então não vai ter nenhum prejuízo para minha pessoa. Então, engana-se o trabalhador que não terá prejuízos além do desconto das faltas, né? Isso quer dizer que nas férias, mesmo tendo sido descontadas as faltas nos meses lá que ele faltou durante os 12 meses, as férias também terão esse desconto de quantidade de dias. Presta atenção, não vai descontar novamente em valores, vai descontar apenas em dias de férias, certo? Então, em vez de ele ficar 30 dias de férias, por exemplo, quem faltou 10 dias durante um ano inteiro, só vai ficar 24 dias, vai perder 6 dias. E o que mais sobre férias? Eu já falei que é vedado descontar as faltas do empregado no período de férias. E o período de férias será computado para todos os efeitos como tempo de serviço. Então, senhores, além disso, quando que vai ser a concessão das férias? Como que ela acontece? Está delimitado no artigo 137 da CLT. Ela fala que as férias são concedidas por ato do empregador, em um só período, nos 12 meses subsequentes à data em que o empregado tiver adquirido o direito. Ou seja, digamos que você entrou em março de 2019. Quando foi em março de 2020, você fez os 12 meses correspondentes. Então, a partir de março de 2020, você vai ter direito a gozar as suas férias, né? E aí, quem decide quando é que você vai gozar? É o empregado ou o empregador? Então, pelo artigo 134, quem decide é o empregador. E aí, o parágrafo 1º fala: desde que haja concordância do empregado, as férias poderão ser usufruídas por até 3 períodos, sendo que um deles não pode ser inferior a 14 dias corridos, e os demais não poderão ser inferiores a 5 dias corridos. Então, o empregado tem que concordar. O empregador chega e fala assim, eu quero te dar tuas férias, mas eu vou precisar de você na segunda metade do mês de dezembro, por exemplo. Então, eu vou te dar 15 dias de férias na primeira quinzena de dezembro. E aí, o empregado tem que concordar, né? Na maioria das vezes, o empregado não tem outra opção, acaba concordando. E aí, posteriormente, ele pode, então, gozar os outros 15 dias de uma vez só, ou pode ser dividido em 2 vezes.
O parágrafo 3º do artigo 134, ele fala que é vedado o início das férias no período de 2 dias que antecede feriado ou dia de repouso semanal remunerado. Além disso, o artigo 135 fala que a concessão das férias deverá ser comunicada por escrito, né? Então, tem o recibo de férias, né? Ao empregado com antecedência mínima de 30 dias. Isso para quê? Para que serve? Serve para que o empregado possa se programar, possa se planejar, fazer uma viagem, enfim, planejar o que ele vai fazer nas férias. E também é uma forma de coibir que um empregador, tipo, vou te dar tuas férias amanhã. É uma forma de coibir esse exercício arbitrário, certo? Embora a gente saiba que algumas vezes isso não é observado pelas empresas. O artigo 136 fala que a época da concessão de férias será melhor que consulte os interesses do empregador, como eu já tinha falado, né? Se os membros de uma mesma família, então, na empresa tem vários membros de uma mesma família. Se elas trabalharem no mesmo estabelecimento, terão direito a gozar no mesmo período de férias, se assim o desejarem e se disso não resultar prejuízo ao serviço. Então, acaba ficando por conta do empregador do mesmo jeito. E o empregado menor de 18 anos, né, estudante, ele terá direito de usufruir suas férias juntamente com o período escolar. O artigo 137, ele fala que sempre que as férias forem concedidas após o prazo que estipula o artigo 134, a remuneração terá que ser paga em dobro, né? O artigo 134 é aquele que fala que ele tem que usufruir das férias no período subsequente de 12 meses à data que ele tiver adquirido o direito. Ou seja, se ele entrou em março de 2019, março de 2020 ele adquiriu o direito. Ele tem até março de 2021 para usufruir as férias. Se passar de março de 2021 e ele não usufruir as férias, é o que diz o artigo 137. Ele vai ter, então, que pagar a remuneração em dobro. E o artigo 138 fala que durante as férias, o empregado não poderá prestar serviços a outro empregador, salvo se eu estiver obrigado a fazê-lo em virtude de contrato de trabalho regularmente mantido com aquele. Férias coletivas. É o artigo 138 da CLT, que fala que durante as férias o empregado não poderá prestar serviços a outro empregador. Isso eu já... Sobre as férias coletivas, estão descritas no artigo 139 da CLT. Ele fala que poderão ser concedidas férias coletivas a todos os empregados de uma empresa ou de determinados estabelecimentos ou setores da empresa. Isso aconteceu recentemente, durante a pandemia, então algumas empresas optaram por dar as férias coletivas. Ou seja, já que ia ter que parar o serviço, ele aproveitou e concedeu férias. Professor, e aqueles que não têm direito ainda, né? Não estão no usufruto dos 12 meses? Eles dão férias proporcionais ou dão férias antecipadas, tá? Essas férias coletivas poderão ser gozadas em 2 períodos anuais, desde que nenhum deles seja inferior a 10 dias corridos. Sobre a remuneração das férias, está no artigo 142 da CLT. Está dizendo que durante as férias o empregado receberá sua remuneração normal, né? E ainda mais será acrescido 1/3 do valor da sua remuneração, certo? É importante falar que esse pagamento ele é feito antes, ou seja, o empregado trabalhou agora, por exemplo, mês de outubro, né? Vai terminar o mês de outubro. Então, ele vai receber o mês de outubro cheio. Digamos que novembro... Então, é importante falar de como é que ocorre esse pagamento. Então, digamos que o empregado trabalha o mês de outubro e vai tirar férias em novembro. Ao final do mês de outubro, ele vai receber o pagamento dele correspondente a outubro e também vai receber o pagamento dele correspondente a novembro, mais 1/3 das suas férias. Quando chegar o mês final de novembro, ele não vai receber nada, porque ele já recebeu antecipado. E aí, só vai receber em dezembro, tá? O artigo 143, ele fala que o empregado pode vender suas férias. Vocês já ouviram? Claro que já, né? Muita gente fala, vou vender minhas férias, vendi minhas férias. E aí, isso é legal? Quando a gente fala legal, quer dizer que é
é previsto? Então, é sim. O artigo 143 da CLT, ele fala que cabe ao empregado e não ao empregador vender as suas férias, tá? E aí, quanto de férias? Ele vende quanto ele quiser? Os 30 dias? 20 dias? Então, não. A lei fala que é permitido a venda de 1/3 do período das férias. Então, se ele tem direito a 30 dias, ele vai vender 10. Se ele tem direito... E assim sucessivamente. Se ele tem direito a 15 dias, ele vai vender 5, tá? Então, ele vai converter esse 1/3 de dias que ele teria direito de férias em pecúnia, quer dizer, em dinheiro, né? E aí, o empregador é obrigado a comprar? Sim, o empregador é obrigado a comprar, desde que, diz o parágrafo 1º do artigo 143, o empregado tenha requerido 15 dias antes do término do período aquisitivo das férias, tá? Então, nos slides tem nos slides e no material de apoio, vocês vão encontrar outras informações pertinentes às férias, tá bom? Um abraço. Na próxima aula nós vamos falar sobre licença maternidade, paternidade, FGTS.